Meu nome é Luciana, eu sou formada em Química, né, como já foi apresentada, mestre, doutora pela Universidade Federal do Espírito Santo, professora há 33 anos. Hoje eu estou técnica pedagógica da Secretaria de Educação aqui do Espírito Santo, né, tem 2 anos que eu estou fora da sala de aula, mas trago assim um pouco da minha experiência, né, da sala de aula, de como a gente fazer essa adaptação do currículo, né, do nível superior para o ensino médio, né, que eu acho que é uma realidade que incomoda muito pelas questões práticas, né, cada vez mais a gente percebe o professor despreparado, por conta dessas mudanças que têm acontecido no mundo. Nós que nos formamos já há um tempo também estamos passando por isso. Nós estamos nos reinventando a todo momento, tendo que nos preparar de uma forma bem diferente. E quando a gente pensa nesse currículo da universidade, o quanto que ele está se aproximando ou não, né, do currículo da escola básica. Então, a gente precisa, sim, repensar esse currículo, tanto no ensino superior quanto no ensino médio, para que eles conversem, para que eles realmente ajudem o estudante que se forma a chegar na sala de aula e conseguir, né, alinhar, ter estratégias, né, que alinhem essa formação acadêmica com o mundo lá fora, né, da escola, né, para tornar o aprendizado do aluno mais significativo, né, e mais empoderador. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, que é muito grande. E eu acho que ela começou bastante aí quando a gente pensa na pandemia, né? Por que ainda falar da pandemia? Porque a pandemia ela acentuou, né, as falhas nessa educação, né? As escolas fechadas, elas trouxeram uma reflexão que não serviu só para os estudantes, tanto do nível superior como do nível básico regular, mas também para nós professores, porque a grande maioria de nós não se viu preparada para dar sequência, né, à escolarização ou aos cursos com toda a problemática que estava acontecendo. Então, o que a gente percebeu, né? Que é um momento oportuno, né, para a gente conversar sobre esses tópicos, né? Por que o baixo engajamento dos estudantes, né? Então a gente começa a pensar nesse modelo ultrapassado, né, de escola, né? Essa escola que deixa muitas lacunas, né, na maneira como elas são organizadas e que efetivamente promovem pouco desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, né? Uma vez que as metodologias usadas, elas nem sempre são eficazes. E eu acredito que a pandemia evidenciou muito tudo isso, né? Então, no Brasil, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas analfabetas, né? E quando a gente pensa em analfabetismo, a gente não pensa só no analfabetismo estrutural, né? Quando a gente pensa no analfabetismo da lectoescritura, o sociocultural e também o analfabetismo tecnológico, que hoje a gente que trabalha com a educação básica, a gente entende ser muito importante que os estudantes sejam, né, letrados em todas as áreas, né? Porque o mundo hoje ele pede isso, né? Não só do ser pensando no seu trabalho futuro, mas como um ser social também, né? Então, esse modelo de ensino predominante no Brasil, né, que pretende criar letramentos, né, com o intuito de que o estudante ele possa apenas decodificar a informação, né, e dados, onde a gente perde pouco tempo, né, com a criticidade, né, trabalhando com esse esforço curricular, que compreendam a fundo mais os fenômenos, principalmente quando a gente fala das disciplinas de ciências da natureza, como química, física, biologia, né? A gente ainda tem um currículo que é um currículo de transferência de conhecimento, né? A partir da elaboração e da aplicação de situações, onde nem sempre é necessário elaborar soluções, né? A partir do conhecimento adquirido. Então, é preciso criar letramentos com o intuito que se possa, né, decodificar informações e dados, né, onde o aluno ele possa ser criativo, onde ele possa ser crítico, onde ele possa ser ético.
Então, a gente tem algumas barreiras aí, né? Com acesso à informação, né? A gente tem aí um grande paradoxo, né? A informação fica cada vez mais acessível e os dispositivos eletrônicos portáteis, né, como os tablets, os aparelhos celulares, com esses algoritmos de buscas, né, que sempre parece que estão adivinhando aquilo que a gente quer identificar, né, conhecer a informação que a gente procura. Mas com um clique, né, é possível a gente obter dados antes inimagináveis, né? Mas frequentemente essas respostas elas ainda não são suficientes, né? Elas não são críticas. Então a gente tem aí uma questão que precisa ser trabalhada com esse estudante, né? O tipo de informação que ele está buscando. Às vezes, a resposta sem criticidade, ela vai trazer para a gente informações equivocadas, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. E em vários momentos, quando a gente pensa na sociedade, nós já tivemos alguns embates, né? Quando a Barça, por exemplo, as enciclopédias chegaram em casa, houve assim uma fala, né, de que os alunos não iriam mais precisar do professor, porque toda a informação estava em suas mãos, mas isso não é verdade, né? O papel do professor ele é sempre muito importante, inclusive agora com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela não vem substituir o professor, ela não vem substituir a busca pela informação e pelo conhecimento, né? Porque nós precisamos ser críticos quando a gente trabalha com essas ferramentas, né? As respostas frequentemente elas não são suficientes, elas não são críticas, elas não têm muito significado para o estudante, né? Então a gente precisa trabalhar com tecnologia e cultura digital nesse mundo contemporâneo, mas entendendo que essa revolução, né, no modo como as pessoas observam, né, as coisas que estão acontecendo, elas vão se relacionar diretamente com a educação, né? E por isso que a gente não pode pensar que essas transformações vão ficar distantes da escola, né? Porque o mundo todo está em mudança e a escola não pode ficar distante, né, desse novo modelo. Então, o que a gente acredita? Que é necessário ressignificar a escola, né? É necessário fazer uma inversão curricular, uma vez que não é mais necessário a gente despender tanto tempo com a identificação e decodificação de dados, né? Aquela aula maçante, o professor fazendo um quadro, né? Onde a escola ela era o ponto de objetivação de informação, né? Ela não existe mais, né? A escola hoje ela deve garantir a compreensão e o aprofundamento dos fenômenos, né? A fim de que o estudante ele possa aplicar esse conhecimento em situações novas, em situações contextualizadas e que tenha uma relação direta com o seu entorno, né? Que ele seja realmente relevante, significativo, profundo e útil, né? Até um pouco tempo atrás, o professor se formava, saía da universidade, dava sua aula, né? E ele tinha os conteúdos específicos, só que hoje a gente entende que o professor especialista no seu objeto de conhecimento, lá no seu conteúdo, ele não é mais eficiente, tão eficiente como ele era antes, né? O aluno da graduação antes ele se formava, seguia um currículo, né? Todos os conteúdos estavam ali listados na ordem que deveriam ser selecionados. Só que a gente vê que com a implementação da BNCC, né, o novo currículo, a gente não tem que se basear apenas em conteúdos, né, em objetos do conhecimento, mas também a gente precisa decidir quais são as metodologias, né, e quais são os principais objetos do conhecimento que devem ser trabalhados, né, de modo a aprofundar e desenvolver as habilidades e competências de cada área, né, e no nosso caso, a nossa área de ciência da natureza. Então, é importante promover uma formação inicial, uma formação continuada desses alunos, né, e desses professores em carreira, possibilitando, então, uma capacidade de leitura do currículo, né, uma leitura de currículo que seja crítica. E a gente percebe que isso é muito difícil de ser alcançado por diversas barreiras, né, as barreiras cognitivas. O professor ele traz uma bagagem para ele
com ele, que às vezes ele acha difícil romper aquilo, as barreiras de tempo. A gente sabe que o professor ele tem que dar aula durante 2, 3 horários por conta da questão salarial. Então existem várias barreiras que fazem com que esse professor ele se afaste um pouco dessa realidade que a escola hoje pretende, né, ou deveria pretender. Então o que a gente começa a ver aí? Com a percepção que a BNCC trouxe para a gente, nós passamos, né, por um esvaziamento do currículo, né, nesses últimos anos, né, principalmente em se tratando das disciplinas que não sejam português e matemática. Por que isso, né? Vocês devem ter acompanhado que antes da implementação da BNCC, nós tínhamos para o currículo básico 2.400 horas, 800 horas por ano, onde todas as disciplinas eram obrigatórias nas 3 séries. A partir de 2022, com a implementação da base, as disciplinas não foram todas mais obrigatórias nas 3 séries, a obrigatoriedade foi apenas de português, língua portuguesa e matemática, com 600 horas por ano. E com a nova mudança, em 2025, ele volta a ter 2.400 horas. Então, o que a gente percebe? Que nós tivemos um esvaziamento aí durante algum tempo, com os itinerários formativos, apenas os alunos, né, que decidiram por fazer um itinerário na área de ciência da natureza, eles puderam ter o currículo de química, por exemplo, totalmente contemplado. Então, é muito difícil pensar em um currículo esvaziado, pensar em um currículo padronizado, né, num país com dimensões continentais, né? A gente tem uma diversidade cultural muito grande, com muitas desigualdades sociais, com diferentes acessos, né, e permanência na escola, e entre outras marcas, né, que caracterizam o estabelecimento de um documento curricular como a BNCC, né, que tem a pretensão de configurar-se como o norte, né, da educação. Então, isso tudo é muito complicado, né, porque suscita disputas, impõe resistência, de modo a garantir autonomia, né, para o estabelecimento desse processo, que é socialmente referenciado e comprometido com a formação integral dos indivíduos. Então, a gente tem sempre que pensar na diversidade, né? Pensar num currículo uniforme é muito complicado quando a gente pensa num país como o nosso, né? Porque a diversidade ela é fundamental para oferecer uma educação inclusiva e completa, né? Que reflita a pluralidade de experiências, de culturas e as perspectivas, né, dos estudantes. Sempre sendo necessário, né, incorporar diferentes áreas do conhecimento, diferentes abordagens pedagógicas, conteúdos, né, que promovam empatia, respeito, né? Que esse currículo ele faça parte da realidade do aluno e que ele possa compreender o seu mundo a partir desse currículo de uma maneira mais ampla, mais crítica, e que essa diversidade possa preparar, né, esse sujeito para interagir com diversos tipos de sociedades, né, multiculturais, desenvolvendo habilidades que são essenciais, né, como tolerância, pensamento crítico, adaptação, em diferentes contextos culturais, sociais e profissionais. Então, a gente tem aí rápidas mudanças, né, acontecendo no mundo, que vão ser refletidas na escola, onde a gente tem aí as demandas profissionais e sociais em evolução constantes. É necessário identificar quais são as habilidades hoje que são relevantes, que o currículo deve desenvolver, habilidades essas que são essenciais para o século XXI. E quais as adaptações necessárias, né, devem ser feitas nesse currículo para acompanhar essas transformações. Então, essas mudanças rápidas na sociedade contemporânea, elas têm aparecido em diversas áreas, né, da sociedade, do trabalho, né, um mercado de trabalho em constante evolução, né, esse mercado capitalista, exigindo novas habilidades e conhecimentos, impactando diretamente no currículo educacional, né, que precisa ser atualizado. As habilidades relevantes para o século XXI. Então, é necessário fazer a adaptação, né, desse currículo, né, por conta dessas mudanças na sociedade contemporânea, né, em vistas a essas habilidades que são relevantes para o século XXI. Né?
Então, é preciso adaptar o ensino, né, para poder compor, né, para poder dialogar com esse mundo, né, que nós temos aí fora hoje. Então, é preciso alinhar o currículo, né? É preciso ter uma ciência que seja mais contextualizada, e se tratando da química, né, ela tem que estar, esse currículo ele tem que dialogar com os diversos aspectos da vida, né, que trate da resolução de problemas e que tenha, então, a intenção de desenvolver no estudante um pensamento crítico, né, a capacidade dos alunos para analisar e refletir. Então, essas competências e essas habilidades que devem ser desenvolvidas para o ensino de ciência, elas têm que estar presentes dentro do planejamento do professor e dentro da sua intencionalidade. Além disso tudo, nós temos uma barreira hoje que volta a falar, né? Nós, professores, principalmente nós, professores já de carreira, né? O desenvolvimento de novas habilidades, né, que são as habilidades socioemocionais, e que não só para o estudante, mas também para o professor, né, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas de modo que o estudante, ele possa, como ser crítico, ativo, ele possa ser contemplado, né, dentro da sociedade que ele vive e do seu ambiente de trabalho. Então, quando a gente pensa em currículo, né, a gente sempre tem que pensar no objetivo da aprendizagem, né? Então, qual é a intencionalidade desse professor? A intencionalidade, ela tem que ser o papel assim fundante quando a gente pensa nesse planejamento, né? Por quê? Porque a gente ouve muito o termo, né, ensinar, né? Eu ensinei, tá? Só que o aluno não aprendeu. Por que ele não aprendeu? Né? O que é ensinar, né? Ensinar, né, ele tem a ver com marcar com sinal, né? Ele contém duas dimensões, né? Uma intencional e uma de resultado, ou seja, a intenção de ensinar e a efetivação dessa meta pretendida. Então, qual é a minha meta? Qual é a minha intenção? E para eu ensinar, o aluno tem que aprender, né? Aprender, segurar para si, pegar para ele, né? Então, eu preciso trabalhar conceitos de ensinar e de aprender, né? A gente precisa tentar substituir o termo, por exemplo, assistir aula por fazer aula, né? Porque assistir aula é algo passivo. A gente precisa que o aluno seja um ser ativo no seu processo de aprendizagem. E isso tá muito, dialoga muito com o seu planejamento e dialoga muito com o currículo, com as abordagens que você vai ter quando você faz as suas escolhas, né? Quando você faz o seu planejamento de um determinado conteúdo. Então, ensinar, né, é uma unidade dialética, né? Então, eu tenho que saber o que eu vou ensinar, o porquê que eu vou ensinar e o para que eu vou ensinar. Então, é muito importante que isso esteja claro, não só para o professor, mas também para o estudante. O que eu vou aprender hoje? Por que eu vou aprender isso hoje? E para que eu estou aprendendo isso hoje? Então, a gente precisa pensar nessa problematização, né? O que o estudante traz como referência? O que ele traz como conhecimento básico, né? O que ele tem como senso comum, o que eu posso desmistificar baseado naquele meu planejamento, dentro do meu currículo, né? Quais são os conhecimentos procedimentais, atitudinais e cognitivos que eu vou trabalhar, né? O que é enciclopédico, o que é científico, o que é acadêmico, o que é intuitivo, o que ele aprendeu na família, o que ele traz para eu construir aquela aprendizagem com ele. E para isso, então, sobre a acessibilidade, né? Como organizar esse conhecimento? A organização do conhecimento, ela tem que partir da acessibilidade ao currículo. Nós não aprendemos do mesmo jeito, né? Os estudantes não aprendem do mesmo jeito. E quando a gente fala isso, a gente não tem que pensar apenas no aluno que tem algum tipo de necessidade especial. Todas as pessoas são especiais, todas as pessoas aprendem diferente. E, claro, né, as pessoas PCDs, elas têm a gente precisa ter um olhar mais apurado para eles, mas a gente precisa dar acesso ao currículo a todos os estudantes. E dar acesso ao currículo, para que isso aconteça, é necessário uma abordagem diferente, uma mobilização desse conhecimento.
é necessário que as abordagens para os processos de ensinagem, né, eu ensino, você aprende, elas sejam diversificadas, né? Eu acho que a gente não pode mais conceber um professor que dê aula apenas no quadro, todo dia a mesma aula, todo dia leitura de livro, todo dia fazer resumo, perdendo o tempo de aula com decodificação de dados, né? Hoje, a gente tem que pensar uma aula como um momento de discussão, de criticidade, de ampliação de conhecimento. Então, nós temos aí diversos tipos de abordagens que podem ser utilizadas para que esse planejamento ele efetivamente se cumpra, né? Então, a gente tem aí avaliação por rubricas, a gente tem abordagens, tem a aprendizagem baseada em problemas, em projetos, trabalhar com conhecimento prévio a partir da sala de aula invertida, a trabalhar com aplicativos, realidade virtual, realidade aumentada, trabalhar com processos metacognitivos, né? Como eu aprendo, né? Ensinar o aluno a aprender, isso é muito importante. Às vezes o professor ele fala assim, olha, para a prova de amanhã vocês vão fazer um resumo. E, às vezes, aquele resumo não faz o aluno aprender, ele não aprende fazendo resumo. Ele aprende mais, por exemplo, ouvindo um podcast, assistindo um vídeo, fazendo um mapa de palavras, fazendo um mapa conceitual. Então, nós temos aí vários tipos de abordagens que podem ser utilizadas para trabalhar esse currículo de forma acessível, né? De forma que o estudante, com as suas múltiplas inteligências, lá quando a gente fala das múltiplas inteligências de Gartner, né? Como a gente aprende, para que esse estudante, então, ele possa acessar esse currículo das mais diversas formas possíveis. E sempre pensando em trazer esse currículo de uma forma contextualizada. Ele tem que ter significado para o estudante. O currículo pelo currículo, ele não cabe mais na escola, né? O conteúdo pelo conteúdo, o objeto de conhecimento pelo objeto de conhecimento. É necessário desenvolver práticas que façam com que esse currículo ele converse com o contexto, ele converse com o social, que ele converse com as demandas da sociedade. A gente sabe que existem muitos desafios para essa implementação. Eu tenho feito muitas formações e um dos maiores desafios que a gente vê por parte dos professores é que quando a gente fala em novas abordagens, novas metodologias, como as metodologias ativas, que vão dar um maior acesso a esse currículo, né? Porque eu acredito que, independentemente do currículo a ser seguido, a abordagem ela é muito importante, né? Então, o professor ele tem que ser desafiado a implementar esse novo currículo, e eu acho que as abordagens que são utilizadas, que deveriam ser utilizadas, elas são assim o mais importante, né? Porque o currículo ele vai além da escola, né? Então, o que você precisa modificar é a sua prática, né? A fim de que o estudante ele possa acessar esse currículo que sempre está aí com novas demandas. Então, eu acredito que a gente precisa se formar o tempo inteiro a fim de entender esses novos currículos, a fim de a complexidade do mundo que hoje ela adentra a sala de aula, né? Antes você tinha a escola isolada ali do mundo com relação a tecnologias. As tecnologias utilizadas em sala eram livros, lápis, um retroprojetor. Hoje o aluno ele está ali com o seu celular dentro da sala de aula, com a informação o tempo todo ali, urgente. Então, a gente precisa refletir sobre as nossas práticas, a gente precisa refletir sobre esse currículo, os conflitos que os professores passam, né, por conta dessas mudanças. Então, a gente precisa estar sempre refletindo e sempre entendendo essas mudanças para poder acompanhar o mundo que espera esse estudante lá fora. Esses são os meus contatos. Obrigada.